Olá, colegas. Eu sou Ângelo Freire, estou de volta aqui para mais um caso clínico. Esse caso clínico é muito interessante, que envolve um segundo molar superior, onde existe uma perda óssea muito severa. Uma periodontista, colega nossa, um especialista, que vem tratando ele, mas sem sucesso. Ela acredita ser uma lesão endopério e me encaminhou. Em princípio, eu vi que o dente não tinha sido tratado. O canal era um dente com uma certa vitalidade. Eu falei, então essa lesão não deve ser só do canal. Então eu fiz um teste de oclusão e verifiquei que esse dente tinha um trauma severo, muito severo. Então a primeira coisa que eu conversei com ele foi orientar no sentido de procurar retornar a colega para fazer uma avaliação nessa oclusão, encaminhar para prótese. Um protesista, um reabilitador para checar a oclusão e eliminar espaço. Mas nessa correria ele não teve tempo de fazer isso. Então ele me relatando que seria difícil ele fazer isso, eu falei, vamos tomar a medida necessária e depois vamos ver no futuro como vai funcionar, porque nós temos que ter um controle, usar uma placa meio relaxante, né? Enfim, eu averiguei a oclusão, um trauma, removi o trauma, esplintei o dente no vizinho, para ele ficar naquela condição sem toque prematuro. Ele tinha um toque prematuro muito intenso. Mas antes de falar sobre o caso clínico, eu quero fazer um convite para que você se inscreva no meu canal do YouTube, clica no sininho para ativar as notificações, e aí você vai receber cada semana um vídeo meu, sempre envolvendo esses casos de alta complexidade. Mas não esquece de acessar o nosso site do Imagem, o nosso Centro Avançado de Endodontia, onde nós apresentamos aqui várias versões de cursos sobre endodontia, retratamentos de canais, cirurgia parendodôntica, retratamento cirúrgico, né, dos canais, microscopia full-time, né, endodontia avançada, enfim, uma gama de cursos, sempre envolvendo toda a tecnologia integrada. Mas não esquece também de acessar os nossos cursos online. Eu tenho certeza que vocês vão apreciar bastante. Mas esse caso clínico foi interessante, porque a primeira coisa que eu fiz foi estabilizar o dente. Então eu splintei no dente vizinho um pouco mais baixo da oclusão, para que não houvesse o toque prematuro. Não podia ter toque prematuro. Fizemos a endodontia e a importância da magnificação com intensa iluminação. Vocês vão verificar que o canal MV2 está totalmente atípico. Ele está numa posição totalmente atípica, fazendo um arco muito interessante. Esse caso clínico, uma anatomia interna muito bem diferente, que vocês vão ver. Siga o vídeo. Eu me refiro a esse elemento 27, o segundo molar superior esquerdo, onde apresentava uma retração pequena de amálgama, não apresentava nada de cárie, não tinha nenhum problema, apenas a oclusão. Observe que parece um dente crescido. Então fiz os testes de mordida, os testes de oclusão, e nós começamos a verificar alguma coisa estranha. O dente apresentava uma mobilidade, existe perda de periodonto, osso periodontal, gengiva retraída. Então uma complexidade muito grande e uma pequena sensibilidade. Então eu verifiquei que tinha dois pontos muito fortes, com toque prematuro, aonde eu colocava o dedo, ele mastigava, eu sentia o dente mexer. Então um dente sob trauma. Nada funciona com trauma. Fizemos uma radiografia periapical, essa radiografia eu recebi, né, do colega, e comecei a verificar que na parte periapical não apresentava muita coisa, apenas um espessamento nas raízes vestibulares, mas nada muito, mas uma grande perda de osso. Solicitei então a tomografia. Nessa tomografia nós observamos uma perda óssea extensa em todo o contorno das raízes vestibulares, parte da raiz palatina, né? A imagem tomográfica às vezes assusta, mas o dente apresentava clinicamente uma condição importante ali de permanência no arco. Então a primeira coisa que eu pensei foi splintar o dente depois da oclusão, depois do ajuste que eu fiz. Splintei e orientei o paciente para que não pudesse mastigar, não mastigasse nesse dente por um bom período. Então aqui nós estamos vendo o outro lado, não tinha crescimento, não tinha nenhum problema. O problema maior dele era no lado esquerdo, onde ele tinha um hábito de ranger os dentes durante a noite. Fizemos uma abertura coronária, isolamos, e uma coisa interessante é que, como eu uso sempre, em todos os casos, 100% dos casos de ultrassom, para trabalhar no assoalho da câmara pulpar, fazer a desinfecção, procurar os canais extras, estamos entrando ali na embocadura de um terceiro canal, que seria o MV2,
tá? E esse MV2 ele está numa situação atípica, ele está bem mesial, fazendo um arco e não um triângulo, ele não está abaixo do MV, ele está ao lado do MV, que vocês vão ver depois que eu fizer todo o processo de limpeza e desinfecção com a clexidina associada ao ultrassom, como vocês estão vendo aqui agora. Então a importância da microscopia é muito grande, porque você às vezes foge, a classificação anatômica foge do tradicional, e a microscopia nos revela o que está, o que nós encontramos ali. Observe a posição desses canais, muito interessante, para fazendo um arco, não é? Então, em condições normais, não teríamos condições de averiguar, porque existia um batente de dentina sobre essa entrada do terceiro canal do MV2, nesse caso. Aqui, observando com mais precisão, em princípio eu fiz apenas a urgência, depois coloquei ali o gel de clexidina para servir como medicação, a esponjinha, e selei com a resina Flow de carga, para ele voltar alguns dias depois. Sim, e eu vou mostrar para vocês aqui o dente esplintado. Eu colei basicamente os dentes no vizinho com material adesivo. O paciente, depois ele retornou, nós fizemos uma abertura, mas ele retornou na condição interessante. Com apertamento, ele deslocou de novo aquele material, que vocês vão ver depois. Gel de clexidina, um canal me vê ali ainda com pequeno sangramento. Então nós começamos a trabalhar limas manuais, número 10, pesquisa dos canais, depois fazendo aqui o pré-alargamento, preparo dos canais, tá? Mas eu não tive pressa em fazer a obturação, não tive pressa em concluir esse caso, porque eu queria fazer um acompanhamento. Mais uma vez, eu selei o dente, porque eu queria ter mais tempo, depois eu levei mais 15 dias para ele retornar, e de novo, eu sequei, botei o gel de clexidina e de novo eu tive que fazer uma esplintagem mais forte. Nesse caso aí agora, para fazer uma coisa mais sólida, eu coloquei uma cunha, abri os dois dentes e estou fazendo aqui a hibridização para fazer o ponto de união com a resina de carga que eu vou colocar, que vocês vão ver. Todo o protocolo muito bem estabelecido, tudo muito bem arrumado, seguindo os princípios básicos. O dente não pode ter trauma oclusal. O trauma oclusal, na verdade, é uma doença provocada por toque prematuro. Não pode ter toque prematuro. Preparei os dentes, ampliei os forames. Observando ali, são 4 canais, tá? Então eu sequei muito bem secadinho, para depois nós fazermos todo o processo de obturação. Aqui nós estamos fazendo o teste do cone, né? A conimetria, um canal ali superpondo o outro, você está vendo 3, mas são 4 canais que vocês vão ver. Estou secando, né? Depois que você faz o travamento do cone, você lava com choro, seca direitinho, para depois você fazer a obturação. Feita a obturação, então nós fizemos o quê? Nós fizemos a aplicação do ácido. Esse ácido é importante para remover toda aquela esmirleia depois da obturação do canal. Então estamos ali, inclusive eu utilizo uma microescova, um microbrush, um cave brush, para poder remover mecanicamente a esmirleia. E aqui nós estamos vendo todo o material, toda a câmara pulpar limpa, pronta para ser hibridizada. Colocando aqui o adesivo dentinário com muita precisão. Em seguida, eu vou colocar a resina de carga e uns micropinos de resina que eu faço para condensar bem e não deixar espaços vazios, como vocês vão ver. Concluída a endodontia, sem nenhuma interferência do meio externo, e aqui nós estamos observando ele no final. Recomendado o paciente passar aí alguns meses, uns 3, 4 meses, sem mastigar desse lado, retornando para minha cada 15 dias para checar esse ponto de união, para saber sobre deslocamento ou não. O aspecto radiográfico, 4 canais muito bem estabelecidos, muito bem preparados, muito bem obturados, selamento apical, blindagem coronária. E uma coisa muito importante, fazer um relatório. Esse meu relatório ele é completo, eu faço o descritivo do que foi feito, do que foi encontrado, colocar as imagens para que ele possa ter, o indicador possa ter noção do que foi feito e fazer a preservação. Esse controle é importante. A coroa só vai ser feita depois de alguns meses. Como vocês puderam ver, os casos complexos nós sempre minimizamos, nós sempre reduzimos a complexidade por conta do conhecimento acoplado, né, associado à tecnologia. Nós falamos da endodontia disruptiva, estamos rompendo aí com uma série de conceitos antigos e partindo para umas novas metas, né, novos índices de sucesso. E nós falamos de previsibilidade. Eu espero que vocês tenham apreciado. A semana que vem estarei de volta.
Mas não esquece, clica no sininho para ativar as notificações. Tchau!